Você já imaginou como tudo começou? O mundo que conhecemos, o ser humano e até mesmo a relação entre o Criador e sua criação? Hoje, vamos viajar para o início de toda a existência. Uma história que não é apenas sobre um jardim perfeito, mas sobre amor, escolhas e as consequências que mudaram para sempre o curso da humanidade. Prepare-se para descobrir a fascinante jornada de Adão e Eva, os primeiros habitantes da Terra, criados pelas mãos de Deus, mas marcados pela decisão que trouxe luz e trevas ao mesmo tempo. Pegue sua Bíblia, se acomode e venha comigo para explorar o Jardim do Éden, onde a perfeição e o livre-arbítrio se retornam em um enredo inesquecível. Mas antes de começar, inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal, e comente qual história você gostaria de ver aqui no canal. Está pronto para começar? Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, Ele formou o mundo e tudo o que nele há: luz, águas, terra, plantas, animais. E então, no 6º dia, algo extraordinário aconteceu. Deus decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o apetite da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Adão não foi apenas uma criação entre tantas outras. Ele foi feito para refletir a glória de Deus, um ser único com a capacidade de pensar, sentir e escolher. Deus o colocou em um lugar especial, o Jardim do Éden. Este jardim não era apenas belo, mas também abundante, cheio de frutos, árvores frondosas e rios que corriam com águas cristalinas. Tudo era perfeito, e cada detalhe revelava o cuidado divino. Adão não estava lá apenas para desfrutar. Deus lhe deu uma missão: cuidar do jardim. Ele deveria trabalhar e guardar o Éden, sendo um administrador da criação. Além disso, Deus entregou-lhe outra tarefa fascinante: nomear os animais. A cada nome dado, Adão exerce a criatividade e autoridade concedidas por Deus. Imagine uma cena: leões majestosos, aves coloridas, criaturas grandes e pequenas, todas desfilando diante dele. Não era apenas um dever, mas uma celebração da harmonia entre o homem e a criação. Contudo, mesmo em meio a tanta beleza e companhia animal, algo ainda estava faltando. Deus, que conhecia cada detalhe do coração humano, sabia que Adão precisava de algo mais. Por isso Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Neste momento, Deus começou a preparar algo extraordinário, algo que mudaria para sempre a história da humanidade. O Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, e enquanto ele dormia, retirou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Desta costela, Deus formou a mulher. Quando Adão a viu, reconheceu algo especial. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Adão ficou maravilhado ao encontrar alguém semelhante a ele, mas ao mesmo tempo única. Eva não era apenas uma companhia, mas parte de si mesmo, uma extensão do plano de Deus para que o homem não vivesse sozinho. Ela foi criada com igual dignidade, refletindo a imagem de Deus assim como Adão. Juntos, eram o símbolo perfeito da união e do propósito divino. Viver em harmonia e comunhão com o Criador. O Jardim do Éden, com toda a sua perfeição, tornou-se ainda mais especial. Adão e Eva, unidos, viviam como cuidadores do jardim, trabalhando juntos em plena cooperação. Cada planta, rio e animal era testemunha da unidade e do amor entre eles. Tudo parecia perfeito, pois ambos viviam em plena comunhão com Deus e com a criação. Além disso, Deus os abençoou e deu-lhes um propósito: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. O Senhor os convidou a compartilhar de sua obra criadora, formando uma família e espalhando a vida por toda a terra.
Eles eram parceiros no plano divino, co-administradores da criação. Mas a vida no Éden também exigia responsabilidade. Deus havia colocado 2 árvores especiais no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A liberdade que Adão e Eva desfrutavam vinha acompanhada de uma única proibição. Eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um teste de obediência, uma oportunidade de demonstrar confiança total em Deus. Naquele momento, Eva não poderia imaginar a importância dessa escolha. Para ela, o jardim era um lugar de plenitude e paz, onde o amor de Deus estava presente em cada detalhe. Cada pôr do sol era uma celebração, cada nascer do sol um convite para desfrutar do que Deus havia preparado. Adão e Eva, em perfeita união, viviam o sonho divino, mas o futuro reservava desafios que mudariam tudo para sempre. O Éden era perfeito, mas a serpente, astuta e cheia de engano, arquitetava um plano para destruir essa harmonia. A serpente não era uma criatura comum. Ela representava o poder do mal que buscava afastar a criação de Deus de seu propósito. Eva, despreocupada, caminhava pelo jardim, sem imaginar que aquele encontro mudaria a história da humanidade. A serpente se aproximou e lançou uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de malícia. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Eva respondeu com confiança, corrigindo a serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais." Gênesis 3, 2, 3. Entretanto, a serpente, usando sua astúcia, plantou uma semente de dúvida no coração de Eva. "Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Gênesis 3, 4, 5. Essas palavras foram como um veneno suave, infiltrando-se no pensamento de Eva. Pela primeira vez, ela começou a questionar a bondade e as intenções de Deus. Eva se aproximou da árvore. Os raios de sol iluminavam os frutos, que pareciam mais atraentes do que nunca. Ela examinou o fruto com atenção. Era bonito, apetitoso, e suas palavras ecoavam na mente dela. "Sereis como Deus." A ideia de ter conhecimento divino era tentadora demais para resistir. Finalmente, movida pela dúvida e pelo desejo, Eva tomou o fruto em suas mãos. Por um momento hesitou, mas logo deu a primeira mordida. O sabor era doce, mas sua alma já sentia o amargo peso da desobediência. Ela entregou o fruto a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Assim, juntos transgrediram a única ordem que Deus havia dado. No instante em que comeram, algo mudou. Seus olhos foram abertos, mas não da maneira que esperavam. Eles perceberam que estavam nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. A pureza que os cercava foi substituída pelo peso da culpa e do medo. Começaram a costurar folhas de figueira para cobrir suas vergonhas, mas nenhuma folha poderia apagar o que havia sido feito. A harmonia do Éden fora quebrada. A escolha de Adão e Eva não afetaria apenas a eles, mas toda a criação, dando início à separação entre o homem e Deus. A tentação, que parecia tão pequena no início, havia desencadeado uma catástrofe espiritual com consequências eternas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus caminhando pelo jardim, em meio à brisa do entardecer, tentaram se esconder entre as árvores. Era uma tentativa fútil, pois como poderiam esconder-se daquele que tudo vê? Deus chamou: "Adão, onde estás?" Não era uma pergunta porque Deus desconhecia onde eles estavam, mas um convite para que eles reconhecessem sua condição e confessassem. Adão, tremendo, respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, e escondi-me." Gênesis 3:10. O Senhor então questionou: "Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses?"
Adão tentou justificar-se. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 12, 13. A desobediência trouxe consequências severas. Deus, em sua justiça, pronunciou o juízo sobre todos os envolvidos. A serpente foi amaldiçoada a rastejar pelo chão e viver em constante inimizade com a humanidade. Deus declarou: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Essas palavras, embora uma maldição à serpente, traziam a primeira promessa de redenção, a vitória de Cristo sobre o mal. Para Eva, Deus disse que ela enfrentaria dores intensas no parto, mas que seu desejo estaria voltado para seu marido e ele a governaria. Adão, por sua vez, recebeu a sentença de que a terra seria amaldiçoada por causa dele. Ele teria de trabalhar arduamente para conseguir o sustento, enfrentando espinhos, cardos e o suor do rosto até retornar ao pó de onde veio. Deus, em sua misericórdia, não os abandonou por completo. Antes de expulsá-los do jardim, ele fez para Adão e Eva vestes de pele, um ato que simbolizava a necessidade de sacrifício para cobrir o pecado. O Éden, com sua perfeição e comunhão direta com Deus, ficou para trás. Anjos com espadas flamejantes foram colocados para guardar o caminho à árvore da vida, impedindo que Adão e Eva tivessem acesso a ela. A queda não foi apenas um evento isolado. Foi o marco do início da separação entre Deus e o homem. Contudo, no meio da tragédia, havia uma promessa de redenção. Mesmo expulsos do Éden, o coração de Deus ainda estava inclinado para resgatar a humanidade. Era o início de uma longa história de amor e salvação, que culminaria na cruz, onde Cristo, a semente prometida, traria a restauração completa. A expulsão do Jardim do Éden marcou um novo capítulo na história da humanidade. Adão e Eva, que antes viviam em um paraíso de harmonia e paz, agora enfrentavam um mundo cheio de desafios. Fora do Éden, o solo não era mais fértil como antes. Adão teve de lutar contra espinhos e cardos para cultivar a terra e prover sustento para sua família. Cada gota de suor lembrava-o das consequências de sua escolha. Eva também carregava as marcas da queda. A dor do parto se tornou uma realidade inevitável, mas com ela vinha também a esperança de vida. Os filhos que nasceriam seriam tanto um lembrete do pecado quanto da promessa divina. Deus havia dito que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E essa esperança ecoava no coração de Eva a cada nova geração. Apesar de sua desobediência, Deus continuou a cuidar de Adão e Eva. Eles não foram abandonados. As vestes de pele que Deus fez para cobri-los simbolizavam algo mais profundo, a necessidade de um sacrifício para remir o pecado. Era um prenúncio de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria para cobrir não apenas a nudez física, mas o pecado espiritual da humanidade. Com o tempo, Adão e Eva começaram a entender o peso de sua decisão e as consequências não apenas para eles, mas para toda a criação. A terra, que antes era perfeita, agora estava sujeita à corrupção. O sofrimento, a dor e a morte se tornaram parte da existência humana. Cada planta que murchava e cada vida que se perdia eram lembretes de que o Éden havia sido perdido. Mas mesmo em meio à escuridão, havia uma luz de esperança. A promessa de Gênesis 3:15 não era apenas uma profecia, era um vislumbre do plano redentor de Deus para restaurar tudo o que foi quebrado. A história de Adão e Eva não era apenas sobre a queda, era o começo de uma história de redenção que culminaria na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ao refletir sobre a jornada de Adão e Eva, vemos a profundidade do amor de Deus. Ele poderia ter destruído tudo e começado novamente, mas escolheu salvar.
Ele escolheu dar à humanidade uma segunda chance. E essa segunda chance seria manifesta plenamente em Jesus, o Salvador prometido. E assim, a história de Adão e Eva nos ensina lições profundas sobre obediência, escolhas e o imenso amor de Deus por nós. Mesmo na queda, Deus demonstrou sua graça e deu início a um plano perfeito de redenção que culminaria em Jesus Cristo. Se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a levar essa história a mais pessoas. Comente aqui embaixo o que mais te marcou na história de hoje. Eu vou adorar saber a sua opinião. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém especial. Quem sabe você pode ser o instrumento para que essa mensagem alcance ainda mais vidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima história bíblica.